Fala pessoal, Luiz Fontes aqui com vocês mais uma vez. E esse vídeo, galera, é meio atípico, né, do que eu venho postando aqui para vocês, mas é um material de muita importância para quem está começando aí no mercado. Não entende a diferença aqui desse tipo de operações, envolvendo aqui o risco ou a intenção que você tem no mercado. E hoje eu queria abordar um pouquinho esse assunto aqui com vocês, tá? Assunto muito importante, por sinal. Galera, vamos lá. Qual é a diferença principal aqui, né, do day trade, swing trade e renda fixa? Que são três tipos de investimentos que a gente vê aí as pessoas falando bastante, né? A primeira coisa relacionada com isso, pessoal, é decidir qual é a sua intenção de mercado. Se sua intenção é multiplicar capital, ou seja, você quer fazer pouco capital virar muito, você tem que recorrer a operações day trade, né? Operações que a gente vai utilizar de um termo muito conhecido como alavancagem. Por que isso? Porque alavancando você consegue operar, né, envolver na operação muito mais capital do que o que você realmente tem. E dessa forma o poder de multiplicação é grande. Porém, o risco ele é obviamente mais alto. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente alavanca, maior o risco. Mas para quem tem pouco capital, certo? E sabe que buscando um investimento com risco baixo, né? No caso uma renda fixa, a intenção de quem busca esse tipo de rendimento com risco baixo vai ser o quê? Manter o seu capital. Corrigir o seu capital em cima do quê? De uma inflação, de qualquer outro índice ali, né, no Brasil. Mas esse tipo de investimento não vai fazer você multiplicar seu capital no longo nem no médio prazo. Então, para quem tem muita grana e não quer arriscar, beleza, quer só manter seu capital, renda fixa ela é muito indicada. Mas para quem está começando a sua vida e o interesse principal é multiplicar o seu capital, obviamente, esse tipo de pessoa vai ter que recorrer a investimentos de maiores riscos, como por exemplo aqui o day trade, utilizando alavancagem e sabendo que está correndo um risco alto. Correr risco alto significa que você vai colocar tudo a perder? Não, jamais. Correr um risco alto significa que você vai ter que envolver mais nesse tipo de operação um controle de risco. Controle esse ligado ali ao tipo de estratégia, ao tipo de leitura, a um psicológico blindado, a um gerenciamento de risco bem definido, para que você saiba mitigar, você saiba controlar esse risco. E assim utilize da alavancagem ao seu favor e atinja o seu objetivo, que é multiplicar o seu capital. Quando a gente consegue juntar um capital bacana, a gente já começa a poder recorrer a outros tipos de operação, como por exemplo o swing trade ou position. Existe risco? Claro que existe risco, mas o risco é menor, porque a gente aqui não vai usar alavancagem. A gente vai envolver na operação que a gente tem de capital. Nosso objetivo aqui já não é mais tanto multiplicar, é rentabilizar, tá? Mas ainda é buscar um potencial de rendimento maior do que as referências que a gente tem de mercado, como a renda fixa, por exemplo. Agora, se você chegou num patamar onde você juntou um patrimônio muito grande e você não quer mais arriscar, apenas manter o seu dinheiro, apenas fazer com que ele se corrija perante uma inflação, aí você vai recorrer para uma renda fixa. Mas quem está aqui na renda fixa tem risco também? Tem risco também, mas o risco é bem baixo. Em compensação, o potencial de rentabilização ou multiplicação é bem menor. Luiz, eu posso fatiar? Posso. Quem tem muito dinheiro pode colocar uma parte de renda fixa, uma parte fazer swing, uma parte fazer day trade, buscando um risco maior, mas uma multiplicação maior. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, pessoal, é que quem está começando agora e tem pouco dinheiro, a única forma de multiplicar esse dinheiro de forma rápida é utilizar a alavancagem e assim fazer operações day trade, sabendo que está correndo um risco maior, mas exigindo que você tenha todos aqueles cuidados que eu falei relacionados a... Vou até escrever aqui para vocês, tá? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? A gente tem que ter cuidados com... quando a gente fala de risco, a gente está falando de o quê? De gerenciamento. Tá? De riscos, né? Você tem que ter um gerenciamento. Estratégias, psicológico blindado, a gente chama também de mais conhecido também como mindset, né? Mindset blindado, a gente precisa desse mindset blindado, a gente precisa de experiência,
tá? A gente precisa de conhecimento, experiência, né? A gente precisa de entender contexto de mercado, tá? Fluxo e muito mais coisas envolvidas. Então, no mercado financeiro, se a gente vem para o mercado com tudo isso aqui, tá? Bem definido, as nossas chances de ganho são muito maiores, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está gerenciando o risco de forma correta e utilizando da alavancagem ao nosso favor, tá, pessoal? Então, muita gente fala mal do day trade, por quê? Porque não sabe utilizar o day trade, né? Muita gente fala mal. É a mesma coisa você querer pegar um carro de Fórmula 1 e sair dirigindo a primeira vez. Você vai bater no primeiro poste, cara. Então, o day trade é poderosíssimo. Tem um alto potencial de multiplicação de capital, mas vai te exigir muito mais do que outros tipos de investimentos aqui no mercado, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha esclarecido para vocês, né, um pouco desse tipo de operações, dos riscos, de qual é a nossa intenção nesse mercado. E aquele abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Espero que estejam gostando desse conteúdo. Valeu!